Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre feminismo marxista. Se você está chegando por aqui agora, a gente tem uma série aqui no canal que a ideia é falar sobre vertentes feministas. A gente já falou sobre feminismo radical, já falamos sobre feminismo liberal e hoje a gente está aí falando sobre feminismo marxista. E já aproveita para se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e comentar aqui qual que é a sua vertente, qual que é a vertente que você mais gosta, qual que é a vertente que você se aproxima e qual que é a vertente que você odeia com todas as suas forças, porque tem que ter também, não é mesmo? Hoje a gente fala sobre feminismo marxista, então, ou sobre um feminismo ancorado numa perspectiva materialista, histórica e dialética. Então, a gente entendeu um pouquinho antes da gente entrar no vídeo, vamos simplificar bem essa discussão aí pra gente poder entender qual que é o papel do feminismo dentro desse contexto, ou onde que se localiza o feminismo dentro desse contexto. Quando a gente pensa numa perspectiva materialista, histórica e dialética, a gente precisa recorrer àquela frase já clássica, já clichê dentro das discussões, aquela frase do Marx que diz que os homens fazem a história, mas não a fazem como querem. O que isso quer dizer? Dentro dessa nossa discussão, a gente faz a história, a gente tem um papel ativo dentro da história, a gente constrói a história, os homens, né, a humanidade, aí constrói a história, mas a gente não constrói dentro da partir do que a gente quer, a gente vai construir dentro das nossas condições de trabalho, condições culturais, dentro da nossa perspectiva cultural, dentro das nossas perspectivas de classe, dentro das nossas perspectivas de raça e dentro das nossas perspectivas de sexo. Então a gente está cunhando essa nossa discussão aí dentro dessa ideia de que a gente tem um poder dentro da construção da história e a gente tem um poder dentro da construção das nossas próprias relações, mas que esse poder ele não é ilimitado porque ele está condicionado por diversos fatores, entre eles, e isso importa muito para o feminismo, condições de trabalho. Quando a gente pensa na questão da mulher ou na condição da mulher, é fundamental eu tô olhando para o lado que eu tô procurando um livro aqui, que é esse aqui. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar para esse aqui, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, do Engels. E esse livro, ele leva a gente a pensar, entre outras várias coisas, sobre a perspectiva da mulher na questão na divisão sexual e na divisão do trabalho aí. Vamos pensar o seguinte, se você é uma mulher muito estudada de feminismo e você entende muito de feminismo, e se você é uma mulher independente financeiramente, você já se sustenta, você já tem independência financeira, você também tem perspectiva como que eu vou dizer? Você já tem consciência de classe, no sentido de consciência de classe, consciência da questão do sexo aí, qual que é o seu lugar nessa perspectiva de... Tô falando muito confuso aqui, mas você já reconhece qual que é o seu papel nessa questão, na divisão sexual da sociedade, vamos reduzir assim. Ainda que você tenha toda essa consciência, ainda que você tenha toda uma condição e um aparato financeiro seu, individual, você ainda vai ser convocada para ser a principal responsável pelo cuidado doméstico. Você ainda vai ser convocada para ser a principal responsável pela educação dos filhos, independente do quão escolarizada você seja, independente do quão autônoma você seja em diversos aspectos da sua vida. A sociedade ainda vai te convocar para desempenhar esses papéis e é muito provável que você desempenhe, né? Então, se você é uma mulher casada e que tem filho, e é muito provável que você cuide mais do seu filho do que o seu companheiro. Ou se você é uma mulher separada com filho, ou se você, enfim, é muito mais provável que você seja a principal responsável pelo cuidado desse filho do que o seu ex-companheiro. Percebem? Então, quando a gente entende essa ideia e vincula essa ideia do Marx de que a gente faz a história, mas a gente não faz como a gente quer, a gente pode associar isso. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha uma autonomia em diversos aspectos, a gente ainda está condicionado por fatores que não são os que a gente quer. Dentro disso, né, pensando na teoria marxista, sempre vai importar muito a divisão de classes e a questão do trabalho. A gente sempre se volta para a questão do trabalho, porque é justamente esse trabalho que vai condicionar a gente, na maior parte das vezes, para os lugares nos quais a gente está. E quando a gente pensa nessa questão do trabalho, a gente pode dividir aí como a sociedade está organizada por raça, como que a sociedade está organizada por gênero e por sexo, como que a sociedade está organizada por classe. Quando a gente pensa nisso, a gente vai percebendo, conforme a gente vai adentrando nisso, que a gente tem sempre uma ideologia que é a dominante.
essa ideologia dominante, ela é vendida para os grupos dominados, e daqui a pouco os grupos dominados eles estão concordando com isso que a ideologia dominante vende, que é, né, quando na discussão do Marx vai ser vendido aí pela burguesia. Então é como se essa classe dominada comprasse essa ideia da burguesia, porque a burguesia vai vender isso muito bem, porque tem domínio da mídia, tem domínio dos meios de produção, e daqui a pouco essa classe dominada aqui não está se revoltando, não tá lutando, não tá almejando outras coisas, justamente porque está concordando com essa ideologia que vem da classe dominante, e isso inclusive para a questão do patriarcado, para as questões raciais. É como se a gente fosse comprando uma ideologia que é contra mim, como se eu comprasse uma ideologia que é contra mim, justamente porque essa ideologia é vendida muito bem. A gente percebe isso hoje completamente, de uma forma completamente maravilhosa, quando a gente vai pensar na questão do trabalho, quando a gente pensa naquele funcionário que às vezes ganha um salário mínimo e tá falando que tem que acabar a CLT mesmo, que o empresário fica sem ter como produzir no Brasil, que o empresário vai investir seu capital por estrangeiro, porque olha só, aqui tem muito direito trabalhista. Então acaba que isso é tão forte e isso é tão absurdo que daqui a pouco eu não tô percebendo que eu tô apoiando coisas e eu tô lutando por coisas que vão contra mim, que tiram meus direitos. Então essa é a grande questão que o Marx vai trazer para a gente pensar na necessidade de uma coisa essencial e fundamental, que é a questão da consciência de classe. Essa consciência de classe, a gente pensa inicialmente para essa questão das classes sociais, mas a gente também pode pensar para a questão do patriarcado. Quantas mulheres, né, que vivem a vida e passam a vida sem ter consciência de qual que é o seu papel dentro dessas assimetrias, como que eu não me percebo, né, como por vezes eu tô lá defendendo ideias patriarcais, ideias que são contra mim, que vão aí contra a minha liberdade, contra o meu direito de ir e vir, contra coisas essenciais para minha sobrevivência muitas vezes, justamente porque eu comprei essa ideia da classe dominante. Uma questão básica aí, que eu já devo ter até usado esse exemplo em outras coisas, quando a gente percebe quando uma mulher, ela meio que passa pano para um cara que cometeu agressão física, porque a mulher mereceu, ou porque a outra pediu, ou porque a outra estava provocando. Então isso é falta de consciência em relação ao patriarcado. Eu tenho uma ideologia dominante que se vende de que mulher é um subproduto do homem e que daqui a pouco as próprias mulheres estão reproduzindo essas verdades e estão reproduzindo esses dizeres aí sem perceber o quanto que prejudica ela mesma ali, né? Às vezes hoje é a outra, mas amanhã sou eu, e eu não tô percebendo que quando eu defendo isso é contra mim, é contra a minha classe, no caso aí o grupo das mulheres. Primeira questão que a gente pode apontar e como uma característica essencial do feminismo marxista é a ideia de que a liberdade ela é coletiva. Eu não penso numa liberdade que seja individual, ao contrário do que prega o feminismo liberal, mas eu também não posso pensar numa liberdade que seja das mulheres, pensando aí no feminismo radical. Para a questão marxista, essa liberdade ela precisa ser uma luta substantiva e coletiva. É justamente por isso que muitas vezes é difícil as mulheres conseguirem voz para falar sobre feminismo dentro dos espaços de discussão de esquerda, justamente porque muitos homens vão achar que essa é uma discussão em segundo plano, ou que a discussão de classes ela tem que ser a grande protagonista, e todas as outras discussões elas acabam meio que ofuscando essa discussão mais relevante. Só que não, pensar na questão de raça e pensar na questão de raça e pensar na questão do patriarcado é mostrar que as opressões elas são variáveis, que as opressões elas não são homogêneas. É fundamental pensar sobre isso, que essas opressões elas não são homogêneas, e reconhecer isso é justamente entender que esse movimento tem particularidades, que também a luta ela nem sempre vai ser homogênea. Uma ideia fundamental que vai estar sempre presente aí nas discussões marxistas é a ideia de antagonismo. E pensar no antagonismo das lutas de classes é sempre essencial, porque ajuda a gente também a entender esse aspecto do patriarcado quando a gente pensa no feminismo marxista. O antagonismo é justamente essas divisões ou essas lutas, essas oposições que vão definir materialmente a exploração do trabalho. Então, quando a gente pensa na questão do trabalho, a gente tem o
o dono da fábrica, a gente tem o dono dos meios de produção e a gente tem os proletários, a gente tem os trabalhadores. Esses trabalhadores, eles vão se formar nesse antagonismo, nesse discurso que vai vir da classe dominante, mas também nos discursos que ele vai percebendo durante o seu cotidiano. Por mais que a gente saiba a força do grupo dominante, no sentido de vender o seu discurso, a gente vai perceber que muitas vezes os proletários eles vão comprar essa ideia desse grupo dominante e vão concordar com esses donos do meio de produção e vão agir conforme o desejo dos donos dos meios de produção, mas o antagonismo ele vai ficar presente justamente nos momentos que a gente vai perceber a existência de lutas. Essa aceitação ou essa concordância nem sempre vai ser de modo tão passivo, nem sempre vai ser sem resistência. E quando a gente pensa na ideia de resistência, quando a gente pensa na ideia de luta, quando a gente pensa na ideia de busca por condições por essa reinvenção desse cenário, da reinvenção desse contexto, a gente percebe que esse antagonismo ele está vivo e ele está presente e ele marca justamente a resistência contra esses meios de exploração. Quando a gente pensa na questão do patriarcado, a gente pensa da mesma maneira. Por mais que a gente tenha historicamente uma sujeição da mulher em relação ao homem, a gente vai ter muitos momentos da história que vão ser marcados por luta, que vão ser marcados por resistência, que vai ser marcado por enfrentamento, seja individual ou seja coletivo, e sempre que a gente percebe esses enfrentamentos, a gente vai perceber a força e a importância desse antagonismo aí. A gente não é só diferente, a gente não é só desigual, né? Não é só eles estão lá e eu tô aqui. A gente não é só diferente, mas a gente é antagônico. Dentro da questão marxista, então, quando a gente pensa no antagonismo, é justamente esse antagonismo que vai marcar o espaço da resistência. Sempre que a gente tem um levante em relação ao patriarcado, a gente tem aí, então, um antagonismo presente e atuando e marcando aí pequenos espaços, ainda que pequenos, alguns espaços de liberdade para as mulheres ou de ganho das mulheres em relação às suas opressões. O que a gente vai perceber a partir dessa discussão sobre o antagonismo é que não dá pra gente entender que essas lutas e esses espaços de lutas e esses espaços de criação de consciência, eles acontecem considerando só uma questão de classe, mas eles acontecem também considerando uma questão de raça e uma questão de sexo ou de gênero. Então, para a gente construir esses espaços de luta e esses espaços de emancipação para que a gente consiga, de fato, uma sociedade societária, a gente precisa considerar que nós somos marcados por esses atravessamentos, a nossa história é marcada por esses atravessamentos e que esse antagonismo, essas resistências, elas acontecem não só considerando os espaços e as lutas de classe. Quando a gente pensa na figura da mulher e a gente volta para estudar a história da mulher, a gente vai perceber que diversos momentos de resistência e de luta aconteceram justamente marcados pela perspectiva do sexo e não necessariamente pela perspectiva da classe. E quando a gente volta para isso, a gente vai entendendo que é fundamental a gente entender que é necessário a gente desenvolver uma consciência de classe, mas essa consciência ela também precisa estar marcada pela luta de classes e pela luta contra o patriarcado. Se a gente pensa no feminismo radical, a gente pensa novamente numa luta contra o patriarcado, porque é justamente esse sistema de opressão, essa ideologia dominante que faz com que mulheres vão muitas vezes se construir, elaborar a sua subjetividade considerando o discurso da ideologia dominante, seja por conta da religião, seja por conta da família, seja por conta das outras instituições que marcam e que nos formam, mas de qualquer maneira esse discurso ele está vigente, ele está permanente aí na construção de quem a gente é, da nossa relação com a gente mesmo e da nossa relação com as outras pessoas. Voltando então para aquela frase inicial que eu puxei para a gente falar um pouquinho sobre o Marx, que é aquela ideia de que os homens fazem a história, mas não a fazem como querem, a gente pode tentar entender isso pensando no feminismo marxista, que é essa ideia de que por mais que hoje a gente já pareça ter avançado muito em relação ao feminismo, que a gente já fale hoje sobre vertentes feministas, que a gente já fale aí sobre pautas diferentes, pautas diversificadas em relação ao feminismo, a gente entende que a nossa educação, ela ainda é uma educação forjada pelo discurso dominante, pela ideologia dominante. A gente pode entender assim, quando a gente volta para aquela discussão que eu fiz lá no comecinho, bom, hoje a gente pode desenvolver uma consciência política de quem a gente pode desenvolver um pensamento feminista
individualmente, mas de qualquer maneira a gente ainda cresce numa sociedade que vai impelir a mulher para o papel da maternidade, que vai impelir a mulher para o cuidado doméstico. Então, pensando nisso especificamente, a gente pode entender que mesmo as feministas, elas atuam na elaboração da história e elas marcam o seu lugar na construção da história e de uma educação menos patriarcal, mas de qualquer maneira o discurso ele ainda é o dominante. A gente pode pegar como exemplo os Estados Unidos aí, que não sei se foi no país todo, assim, eu não sei bem como funcionou, mas a gente pode pegar como exemplo os Estados Unidos aí, que recentemente revogou a lei que dava direito às mulheres ao aborto público e gratuito. A gente pode pegar os Estados Unidos como exemplo aí, que já tinha o aborto legalizado e que agora retrocede e as mulheres perdem esse direito, perdem direito ao aborto sem julgamento, ao aborto legal, e isso marca então essa ideia. Não adianta a gente achar que às vezes uma educação, uma perspectiva cultural pensando na liberdade, na educação e do direito da mulher em relação ao seu próprio corpo, achar que a conquista de direitos é suficiente, porque esses direitos eles podem ser tomados a qualquer momento. Então a gente tem muitos direitos aí que estão legitimados e daqui a pouco não estão mais, né? Então quando a gente pensa na transformação da sociedade, a gente precisa pensar sempre numa transformação radical, numa educação aliada a uma consciência profundamente política dos sujeitos, mas para além dos aspectos de classe, também pensando nas questões de raça e também pensando nas questões de sexo, para que a gente consiga de fato espaços democráticos e para que a gente se aproxime cada vez mais de uma sociedade igualitária.